Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma videoaula voltada para o segundo ano do ensino médio, Colégio Eufenísia Freire. O tema de nossa aula é a independência da América Espanhola. Nós já vimos a independência da América Portuguesa, que envolve a independência do Brasil, e os processos decorrentes disso, que foram o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Dentro desse período, nós estudamos também a crise do escravismo, que foi um dos motivos pelo qual o nosso amigo Dom Pedro II perdeu o seu trono. Uma das causas, né, entre várias, como a abolição da escravatura, que é a crise do escravismo propriamente dita, a guerra contra o Paraguai, a perda de apoio das elites, a perda de apoio da igreja e por aí vai. Hoje nós vamos estudar também o processo de independência, mas agora não de colônias portuguesas, mas das colônias espanholas. Vamos iniciar então? Vamos lá. Bom, nós devemos ter em mente que no final do século XVIII já havia praticamente o fim do antigo regime e havia uma grande crise no sistema colonial. Isso se deu devido a diversas transformações políticas, filosofias libertárias, transformações econômicas e sociais. Nós estamos observando aí o fim do mercantilismo, o surgimento de uma política capitalista, a alteração da sociedade para os valores burgueses. Todos esses elementos juntos acabaram por desencadear uma grande crise no sistema colonial. Isso, é óbvio, atingiu também a economia da Espanha. Nesse período, a Espanha era sim uma grande potência, mas ela começou a perder espaço para a França e Inglaterra. Por quê? Principalmente porque França e Inglaterra se dedicaram com afinco ao processo de Revolução Industrial. E a Espanha se dedicava ainda ao processo de controle territorial e por absorver as riquezas que haviam em suas colônias. Quando essas colônias começam a entrar em declínio, como em declínio? O processo de mineração das colônias já não é mais o mesmo. Os recursos minerais dessas colônias, principalmente México e Peru, que eram as duas principais fornecedoras de minérios para a Espanha, começam a entrar em esgotamento. E nós vamos ver que isso vai atingir de sobremaneira a economia espanhola. Além disso, também, como eu falei, a Revolução Industrial, que se acentua em França, Inglaterra, futuramente Alemanha, e a Espanha inicia um pouco mais tardiamente o seu processo, perdendo espaço no mercado e vendo o seu mercado consumidor ser invadido por produtos ingleses, franceses e alemães. A Revolução Francesa, que traz para a Espanha, que tinha uma tradição monarquista absolutista, traz princípios liberais, princípios de igualdade, fraternidade e liberdade. Né? A independência dos Estados Unidos, que mostra que é possível, sim, se libertar dos regimes absolutistas, que é possível, sim, enfrentar esses regimes. Mas as ideias iluministas, que sempre colocaram em xeque os reis absolutistas, apesar de alguns reis tentarem contornar essa oposição iluminista através do chamado das monarquias esclarecidas, né? Que seriam monarcas, mas que também seriam filósofos ou iriam aderir à filosofia iluminista. Mas isso também não deu certo. Bom, então nós vimos que várias causas contribuíram para que, vamos voltar aqui atrás, várias causas vão contribuir para essa crise econômica na Espanha, que vão desde o esgotamento de jazidas das colônias, o tardio envolvimento da Espanha com a Revolução Industrial. Quando a Espanha se dá conta, o seu mercado interno já está ocupado por produtos ingleses, franceses e alemães, e a independência dos Estados Unidos, que mostra que é possível, sim, instalar um regime democrático, abandonando o antigo regime absolutista. E a Revolução Francesa e seus princípios liberais e de liberdade
que invadem todo o continente europeu. As ideias iluministas que se contrapõem diretamente ao absolutismo. Bom, os fatores fundamentais, vamos dizer assim, para o surgimento desse movimento de independência nas Américas foi, primeiro, a formação de uma identidade americana. Como assim? Vocês observaram, quando nós estudamos a independência dos Estados Unidos, que quando houve aquela crise ou revolta do chá, os colonos ingleses tiraram suas roupas de colonos ingleses e se pintaram como índios norte-americanos. Por que eles fizeram isso? Ali eles estavam dando uma demonstração que eles haviam aderido à identidade da terra onde viviam. Eles não se consideravam mais ingleses, eles se consideravam pertencentes à América do Norte, mais precisamente o futuro país chamado Estados Unidos da América. Então, essa identidade americana também aconteceu nos países, nas colônias espanholas, aonde uma elite colonial que explorava os recursos da colônia e pagava por essa exploração para a matriz, né? Essa elite colonial, chamados crioulos, né? Ela começa a se desprender um pouco de suas raízes espanholas e começa a ver que os seus interesses em particular estão nas colônias espanholas, ou seja, que eles são pertencentes mais às colônias espanholas que sua nação de origem. Então nós vamos ver que essas elites coloniais, os crioulos, eles começam a se revoltar com a dominação da matriz. E, principalmente, quando os chapetones, que eram os espanhóis legítimos, que viviam na matriz para administrá-la, para ceder aos crioulos os seus consórcios de exploração de minério ou de terras, grandes latifúndios agricultáveis, eles vão se revoltar quando a matriz trocar esses chapetones por interventores e tentar recolonizar a Espanha, e tentar recolonizar as colônias espanholas. Então, nós vamos ver que essa formação de identidade americana surge nas colônias espanholas. A elite colonial espanhola não se sente mais pertencente ao mundo da Espanha, se sente pertencente ao mundo da sua colônia, até porque muitos deles são mestiços e não são vistos mais como espanhóis legítimos pela matriz espanhola. Nós também temos as reformas borbônicas, né, que levaram as elites americanas, as elites das colônias espanholas, a se revoltar contra o domínio da metrópole. Nós vamos estudar mais detidamente daqui um pouquinho as reformas borbônicas, mas resumindo isso, as reformas borbônicas tinham um grande objetivo: recolonizar as colônias espanholas, aumentar a dependência política e econômica das colônias espanholas em relação à matriz, aumentar a dependência das colônias espanholas em relação à segurança e proteção militar, tudo isso em relação à matriz, ou seja, fazer com que as riquezas das colônias espanholas fluíssem mais acentuadamente para a matriz, como era no começo. Isso vai enfurecer, como eu já falei para vocês, as elites locais coloniais que não aceitam esse processo de recolonização, que não aceitam mais se submeter aos mandos e desmandos de uma matriz, que no caso é a Espanha. Bom, vamos falar mais detidamente sobre as reformas borbônicas, né? Primeiro, nós temos que ter em mente que a dinastia Bourbon, ela assume o trono espanhol com a morte de Carlos II. Então, observe, é um francês no trono da Espanha, né? E isso acontece bem numa época em que França e Inglaterra estavam lutando pelo controle político e econômico da Europa, para ver qual seria a nação com maior influência na Europa Ocidental. Isto vai fazer, né, uma vez que a
Espanha tem um rei francês no seu trono, isso vai fazer com que a Espanha venha a fazer uma série de concessões aos ingleses. Ou seja, para os ingleses não considerarem a Espanha também sua inimiga, porque tem um rei francês agora no trono espanhol, os nossos amigos espanhóis tiveram que fazer uma série de concessões aos ingleses. Um exemplo disso é o chamado Tratado de Utrecht, né? Que é um absurdo do ponto de vista econômico, né? Para a Espanha, que realmente esse Tratado de Utrecht prejudicou de sobremaneira a economia espanhola. O Tratado de Utrecht ele vai permitir que anualmente a Inglaterra venha vender uma certa quantidade de produtos nos portos coloniais espanhóis, pasmem, sem pagar nenhum tributo. É como a abertura dos portos brasileiros aqui, que foi feito para os ingleses na época de Dom Pedro I. Então, esses produtos espanhóis, os produtos ingleses, perdão, vão ser vendidos nos portos coloniais, vão ter entrada nos portos coloniais e serão vendidos sem a incidência de tributos. Isso faz com que toda e qualquer possibilidade de venda de produtos manufaturados espanhóis não tenha mais nenhuma condição de concorrência com os produtos manufaturados ingleses na sua venda nos portos coloniais, nas colônias nas colônias espanholas. Gente, eu vou pedir um minuto para vocês aqui, videoaula às vezes acontece isso. A bateria do notebook está acabando. Para a nossa aula não ser interrompida por falta de energia, eu vou pedir um minuto para pegar lá o cabo de força. Só um minutinho e já continuamos no nosso estudo. Bom, pessoal, vamos continuar. Peço novamente desculpas por esse pequeno problema aqui, a falta de energia no notebook. Tive que colocar o cabo de força, mas vamos continuar aqui. Então, nós estamos vendo que uma vez que um francês sobe ao trono espanhol, e a França e a Inglaterra estavam em luta pela hegemonia no continente europeu ocidental, é claro que para não sobrar para a Espanha, o rei espanhol teve que fazer uma série de concessões aos ingleses. Uma dessas concessões foi o Tratado de Utrecht, que simplesmente permitia que os produtos, uma vez por ano, os produtos manufaturados ingleses fossem vendidos e tivessem livre entrada nos portos coloniais, sem incidência de tributos. Então, isso prejudicou por demais a venda dos produtos manufaturados espanhóis nas suas próprias colônias e faliu várias pré-indústrias espanholas que estavam adentrando no sistema de revolução industrial.
Os Bourbons também foram influenciados pelo pensamento. Os Bourbons também foram influenciados pelo ilustracionismo do século XVIII, que pretendia recuperar a Espanha da seguinte forma. Observa. Primeiro, eles queriam impor a modernização da economia da Espanha. Ou seja, eles queriam sair do zero para um Estado em situação de revolução industrial e em situação de competir com as nações que já estavam nesse processo de revolução industrial. Isso é quase impossível, né? Porque depende de uma série de alterações no setor produtivo e no setor de consumo. Bom, eles também queriam recuperar os seus monopólios que tinham com a América, ou seja, com suas colônias na América. Então, as reformas administrativas e econômicas que seriam implantadas no sistema colonial espanhol tinham como objetivo modernizá-lo e, desta forma, modernizando, fortalecer o quê? A monarquia, o controle da metrópole sobre as colônias, recuperar a exploração mais racional das colônias, ou seja, uma exploração mais racional dos recursos minerais e recursos naturais das colônias, recuperar o espaço perdido para os crioulos, como eu falei para vocês, os crioulos era a elite local, que em sua maior parte era formado por mestiços, filhos de espanhóis, com mulheres ou homens pertencentes às colônias espanholas. Esses crioulos, que era a elite local, eles recebiam concessões dos administradores espanhóis. Quem eram os administradores espanhóis? Os chapetones. Eram assim chamados. Chapetones, que eram os administradores vindos direto da Espanha, filhos de pai e mãe espanhola, ou seja, espanhóis legítimos, vamos dizer assim. Eles é que cediam as concessões para que os crioulos, a elite local, administrasse e explorasse as jazidas de minério e também os grandes latifúndios agrícolas, agricultáveis e que tinham as terras produtivas, mais produtivas, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, essa elite colonial local praticamente assumiu o controle do setor produtivo das colônias. Então, a ideia das chamadas reformas borbônicas era regredir a esse controle dos crioulos e passar esse controle de uma forma mais plena e direta para os espanhóis, né? Nós não podemos esquecer também que, com o passar do tempo, os crioulos conseguiram influência política e social junto aos chapetones. Havia quase uma relação de amizade e parceria entre eles. Por isso que as reformas borbônicas previam o envio de interventores espanhóis para as colônias espanholas na América. Bom, por que isso acontecia, né? Esse temor, gente, dos espanhóis em relação à elite local. E ver que a elite local, os crioulos, cada vez mais possuíam um controle da exploração dos recursos locais, com total, vamos dizer assim, apoio dos chapetones, que deveriam estar preocupados mais na transferência desses recursos para a matriz, que era a Espanha. No entanto, nós vamos ver que surgiu uma relação, né, muito próxima entre chapetones e crioulos, né? Os nossos amigos aí da Reforma Borbônica, eles começaram a ver com, vamos dizer assim, com preocupação essa proximidade entre chapetones e crioulos, e eles programaram o envio, vamos dizer assim, de interventores espanhóis para assumir os cargos dos chapetones, os intendentes, porque eles achavam que havia uma proximidade muito grande entre chapetones e crioulos.
E então eles determinaram a necessidade desses interventores, desses intendentes. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não sei se vocês já viram. Tem aquele filmezinho do Zorro, eu não sei se... No meu tempo, né, eu também não sou tão velho assim, mas no meu tempo, lá nos anos 80 e 90, o Zorro era um herói, né? E o Zorro, a historinha do Zorro passa bem nesse período em que a Espanha manda intendentes às colônias espanholas, e esses intendentes assumem o controle das colônias, o controle político e o controle econômico, e entram em choque direto com a elite local. No caso aí, o pai do Dom Diego de la Viga, que era o Zorro, ele era um pertencente da elite local, os crioulos, e eles veem os intendentes como é que eu vou explicar? Como saqueadores enviados pela Espanha para sugar até a última gota de recursos de suas colônias. E o filme todo descreve a brutalidade desses intendentes no tratar com o povo, cobrando impostos abusivos, desconsiderando os direitos dessa gente, sobretaxando a elite crioula, mantendo uma relação não muito amistosa com essa elite. E daí surge o Zorro, que é o filho de um Dom, né? Um Dom era a elite local, os crioulos, né? Que estudou na Espanha, aprendeu esgrima e se torna o protetor dos fracos e comprimidos, aliás, dos fracos e oprimidos aí nessa sua colônia, defendendo os interesses do povo, mas também defendendo os interesses da elite crioula, né? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, depois de ter feito essa breve explanação sobre o filmezinho, se vocês puderem procurar na internet, vocês vão observar o comportamento da elite crioula e da população em relação aos intendentes, em relação aos interventores que são enviados pelos Bourbons para iniciar um processo de recolonização que passava direto por diminuir a influência política e econômica da elite local, que eram os crioulos. Bom, por que eles mandaram esses intendentes? Primeiro, eles achavam que os funcionários reais não deviam estabelecer laços com grupos locais. Então, não devia um intendente, um chapetone, desenvolver laços familiares ou mesmo de amizade com a elite local. Porque depois, naturalmente, esses intendentes que pertencem aos chapetones, ao grupo dos chapetones, favoreceria essas elites provinciais. Outra coisa, eles diziam que a administração colonial era muito débil, muito fraca, para administrar de maneira efetiva as necessidades das elites locais. Então, eles diziam também que era necessário intendentes com grande poder político e social para agir de maneira adequada sobre as elites locais, não só para transferir de maneira mais efetiva recursos para a matriz espanhola, mas também para atender de maneira mais rápida, mais efetiva, mais moderna as demandas das elites locais. Bom, a gente sabe, eu expliquei isso para vocês, que as elites locais dos crioulos, eles também cooptavam os chapetones, que eram os representantes da matriz da Espanha, através de amizade, casamento, até mesmo suborno. Então, nós vamos ver que as reformas borbônicas, em relação às elites locais, ela exprime, ela determina que, de maneira alguma, um intendente, um chapetone, deve manter laços restritos de amizade, de casamento, ou mesmo aceitar suborno por parte das elites provinciais. Inclusive, se fosse provado que um chapetone, que um intendente espanhol estava aceitando suborno dos crioulos, que era a elite local, ele era condenado à morte. Bom, um outro problema que havia também, que era visivelmente constatado pelos Bourbons, é que muitos americanos estavam ocupando cargos administrativos. Isso porque no século XVII a coroa espanhola foi mergulhada em dívidas de guerra e começou a vender cargos administrativos para obter recursos.
Isso fez com que muitos moradores do local comprassem cargos administrativos e começassem a exercer esses cargos administrativos, e isso aumentou de sobremaneira o poder e influência dos crioulos da elite local. Então nós vamos ver que até os vice-reinados eram quase autônomos já. A administração era quase toda colonial, né? Era quase toda colonial. E com a crescente e contínua venda de cargos administrativos para os americanos, ou seja, para a elite local colonial, esse problema só se acentuava cada vez mais, né? Então, cada vez mais a matriz perdia influência sobre suas próprias colônias. Daí, em 1750, a coroa parou de vender cargos administrativos na colônia e passa a planejar, vamos dizer assim, né? Passa a planejar retirar esses cargos futuramente da elite colonial espanhola, né? Bom, nós vimos então que a preocupação das reformas borbônicas, de maneira resumida, é recolonizar as colônias espanholas para poder absorver de maneira mais eficaz, mais racional, os recursos dessas colônias. Só que para fazer isso, ela tem que tomar algumas medidas. Uma das medidas é modernizar os processos econômicos e produtivos nas colônias. E a outra medida é neutralizar a influência das elites locais. Então, pessoal, resumidamente, se perguntassem quais são as duas principais medidas, preste bem atenção nisso que eu estou dizendo. Nós vimos tanta coisa, eu estou tentando resumir em duas principais medidas para vocês. E geralmente em provas, em Enem, é isso que acontece. Essas duas principais medidas são as que mais aparecem. Ou seja, resumidamente, as reformas borbônicas que tinham por objetivo recolonizar as suas colônias espanholas para absorver de maneira maior os seus recursos e também de maneira mais racional absorver esses recursos. Ela tinha duas medidas para tomar para que isso fosse possível. A primeira medida para que isso fosse possível, para que a reforma borbônica desse certo, era modernizar os métodos de exploração econômica da colônia. Ou seja, modernizar o setor de mineração e modernizar o setor agrícola. Ponto. Isso é uma das medidas fundamentais para que as reformas borbônicas deem certo, para que a recolonização das colônias seja viável. Então, que medida? Vamos modernizar o setor produtivo nas colônias, para que a gente possa extrair mais recursos das colônias e repassá-los à matriz. Modernização do setor produtivo. Que setor produtivo? Da exploração de minérios e da exploração agrícola. Segunda grande medida, eliminar a influência das elites locais no controle do setor produtivo e do setor administrativo das colônias. Ou seja, eliminar, né, por exemplo, que os crioulos estivessem ocupando de maneira plena os setores administrativos da colônia, porque nós vimos que, por problemas financeiros, a Espanha começou a vender cargos administrativos e nas colônias a maior parte do grupo que já administrava era da elite local, eram os crioulos. Então eles estavam formando quase vice-reinados independentes dentro das colônias espanholas. Outra coisa também é que os nossos amigos crioulos detinham o controle da área produtiva e a exploravam da maneira que queriam e muitas vezes sonegavam os tributos que cabiam à matriz espanhola. Então, tirar de vez os crioulos, a elite local das colônias espanholas, da parte administrativa e da parte da exploração de recursos era fundamental para as reformas borbônicas. Então, nós vimos que, na realidade, as reformas borbônicas foram
muito mal aceitas pela elite colonial, porque ela deseja uma menor autonomia da colônia e um maior poder de intervenção da Espanha dentro de suas colônias. Logo, as intendências e os intendentes representavam os reis nas cidades mais importantes das colônias, e eles começaram a realizar diversas mudanças que não foram vistas com bons olhos pelas elites locais. Nós vamos ver algumas mudanças que esses intendentes realizam e que o processo de recolonização das colônias espanholas permitiu. Por exemplo, nesse processo de recolonização das colônias, para eliminar a influência social, política e administrativa dos crioulos, eles mudaram governadores e corregedores. Reduziram a liberdade dos capildos. O que são capildos? É uma instituição administrativa da América colonial, tipo uma Câmara de Comércio. Diante dessas mudanças, o poder político dos crioulos vai ficar muito reduzido. Também eles aumentaram os impostos que atingiram toda a população e também os crioulos. Permitiram o livre comércio entre as colônias. Antes esse comércio era só com a matriz e muitas vezes realizado sob forma de contrabando pelas elites coloniais com outros países. No momento que eles permitem o livre comércio, o contrabando perde sentido e as elites locais perdem um forte meio de obtenção de recursos e são obrigados a passar cada vez mais tributos à matriz espanhola. Então, acaba o fim do sistema do Porto Único, ou seja, os portos das colônias só estavam abertos à matriz espanhola, só se podia comercializar com ela, pode se comercializar com outros países, e como eu disse, esse sistema de Porto Único chegando ao seu fim, ele prejudica o contrabando de produtos das colônias espanholas, que era feito de rodo pelas elites coloniais. Também o comércio das colônias com outras nações não determinadas pela Espanha fica proibido. Então, abriu o porto, livre comércio entre as colônias, né? Até mesmo livre comércio com outras nações, que não a Espanha, mas tu só podia comercializar com nações que fossem determinadas pela matriz espanhola. Um exemplo disso é a Inglaterra, quando se abriu os portos aos produtos ingleses através do Tratado de Utrecht. Bom, proibiram a fundação de indústrias têxteis e atividades agrícolas que competissem com a metrópole. Ou seja, para que houvesse uma maior dependência dos produtos da metrópole, da matriz espanhola, era proibido criar qualquer tipo de indústria de produção de manufaturados ou de atividades agrícolas que fossem beneficiadas e se transformassem em manufaturados. Por exemplo, conservas. Né? Não pode, na colônia tu não pode fazer conservas. A carne salgada, o charque, é um produto manufaturado, é uma carne desidratada que tem maior período de conservação. Não pode fazer. Qualquer tipo de beneficiamento num produto natural que o torne num produto de segunda subespécie mais industrializado estava proibido pelos coloniais fazerem. Os produtos manufaturados deveriam ser comprados pelos coloniais da Espanha. Estava proibido qualquer tipo de desenvolvimento de indústria, seja têxtil ou de atividades agrícolas, nas colônias. Bom, essas reformas borbônicas, elas também atuaram na divisão geográfica das colônias espanholas. Primeiro, eles vão criar o vice-reino da Prata, né? E que vai ser separado do vice-reino do Peru. Essa medida vai favorecer muito a capital argentina de Buenos Aires. No entanto, a defesa e a administração do vice-reino da Prata ainda dependia da prata produzida no vice-reino do Peru. Só que a produção da prata estava decadente. Então, observe que interessante. Se cria dois vice-reinos, antes eles eram juntos,
né, era o Reino da Prata, se dividiu agora em Vice-Reino da Prata e Vice-Reino do Peru. Só que o Vice-Reino da Prata, que foi privilegiado com essa divisão, porque o setor administrativo fica no Vice-Reino da Prata, depende para se manter dos recursos minerais vindos do Peru. E esses recursos estão findando, estão acabando. Então, essa divisão, que a princípio parece beneficiar Buenos Aires e seus habitantes, ela, na realidade, ela está enfraquecendo o antigo reino, que agora se encontra dividido em 2 vice-reinos e, consequentemente, com dificuldades econômicas, administrativas e políticas. Claro que, quando as reformas borbônicas dividiram o Reino da Prata em 2 vice-reinos, o objetivo disso é que se fortalecesse o pacto colonial e se reprimisse o contrabando. Então, antes, o Reino da Prata, com o total poder das elites locais, os crioulos, eles controlavam os setores administrativos e faziam vistas grossas para o contrabando dos produtos da região para outras nações. Nós vimos que as medidas tomadas pelas reformas borbônicas para coibir esse contrabando, primeiro foi abrir esses portos para venderem a todas as colônias espanholas e também algumas nações que fossem determinadas pela matriz espanhola. Isso já coíbe um pouco a pirataria, e isso faz com que, onde antes havia pirataria, agora houvesse um comércio regular, e comércio regular tem que pagar tributos à matriz espanhola. Então, isso foi péssimo para a pirataria local, que rendia muitos recursos para a elite local. E isso foi ótimo para o Pacto Colonial, né? O Pacto Colonial, que tem como máxima que a colônia só existe para satisfazer as necessidades de sua matriz. Então, essa divisão de um reino em 2 vice-reinos também mexe com o setor administrativo. Chegam os intendentes vindos diretamente da Espanha, que fazem cumprir os desígnios desejados pelos Bourbons, que cada vez mais reprimem o poder dos crioulos, da elite local espanhola, nas colônias espanholas. Pessoal, não devemos esquecer que as reformas borbônicas... Olha, por que eu estou repetindo tanto isso? Porque isso é tema recorrente em provas. As 2 principais medidas das reformas borbônicas eram modernizar o setor produtivo. Que setor produtivo? Mineração e agricultura. E reduzir a influência política, econômica e social da elite colonial local dos crioulos. Tá certo? Bom, as medidas borbônicas sempre foram um processo de reconquista das colônias por parte da matriz. Nós sabemos que a Espanha esteve tão envolvida em problemas territoriais, guerras territoriais no continente europeu, que acabou perdendo um pouco o controle de suas próprias colônias, e com o enfraquecimento do poder da matriz em relação às suas colônias, naturalmente cresceu o poder e a influência da elite local dos crioulos. Então, nós vamos ver que, basicamente, as reformas borbônicas têm aqueles 2 objetivos que eu já repeti: modernizar o setor produtivo e reduzir a influência política, econômica e social da elite local crioulos nas colônias espanholas. Outro elemento que vai contribuir para o processo de independência nas Américas, além das ações repressivas das reformas borbônicas, nós vamos poder citar o aumento da população, né? A população das colônias espanholas aumentou de sobremaneira. Para vocês terem uma ideia, a população do México já era maior que a população da Espanha, né? O surgimento de uma burguesia e de uma classe média local, colonial, os ideais iluministas de liberdade e de desobediência a regimes absolutistas e restritivos. Isso fez com que os espanhóis
começassem, que a elite colonial espanhola, começasse a circular esses pensamentos libertários através de tertúlias em panfletos e jornais. E esses pensamentos liberais que atuavam de sobremaneira sobre a elite colonial também estavam atuando no continente europeu. Então, havia o contraponto aos governos absolutistas não só nas colônias. As elites coloniais estavam se recusando a obedecer os mandos da matriz, mas também no próprio continente europeu, os espanhóis já viam com maus olhos os governos absolutistas, isso influenciados por esses ideais iluministas. Então, a ilustração vinda através do iluminismo vai ser muito importante no processo de independência das colônias espanholas, né? Muitos intelectuais espanhóis levam essa ilustração para as colônias espanholas. Então, além da revolta dos nossos amigos crioulos com o processo de recolonização disfarçado de reformas borbônicas impostas pela matriz espanhola, isso foi um dos motivos do processo de independência. Outros motivos são o aumento da população, o surgimento dentro da colônia de uma burguesia e de uma classe média e dos ideais iluministas. Tá ok? Bom, se nós dissemos a vocês que as reformas borbônicas têm dois grandes alicerces, que é modernizar o setor produtivo na colônia, tanto na exploração de minérios quanto na exploração agrícola, e eliminar a influência social, político e econômica da elite local, que são os crioulos, nós podemos notar que os motivos, as causas do processo de independência nas Américas são, primeiro, antes de mais nada, as reformas borbônicas, que são repressivas e atingem de maneira direta a população local das colônias, principalmente a elite local, os crioulos. Segundo, poderíamos falar do aumento da população nas colônias, que cria um maior espírito de identidade nacional e pertencimento. E cada vez se desligam mais essas populações de suas raízes espanholas. Dentro das colônias, o surgimento de uma elite, de uma burguesia local e também de uma classe média. E os ideais iluministas libertários que estão chegando de maneira muito rápida às colônias, muitas vezes trazido por intelectuais espanhóis. E aí nós podíamos citar, por exemplo, os textos de Thomas Paine, né, que circulavam na Europa, eram traduzidos, eram citados e acabavam aparecendo lá nas colônias espanholas. Lá nas colônias, esses textos muitas vezes eram traduzidos sob forma de periódicos e folhetos, e muitos também foram propagados através da famosa tradição oral, né? Então, nós vamos ver que tanto na Espanha quanto nas Américas, as tertúlias, o que eram tertúlias? Tertúlias era uma espécie de reunião onde se discutia desde literatura até política, né? Então, as tertúlias reuniam as elites, os sacerdotes e os comerciantes para discutir os textos libertários iluministas. E isso será um elemento fundamental no processo de independência na América Espanhola. Então, no final do século XIX, as mulheres de Madrid e no México começaram a participar da leitura e discussão das tertúlias. Os cafés também começaram, tanto na Espanha quanto nas colônias, a se tornar pontos de discussão desses ideais libertários. O êxito das tertúlias vai levar à formação de associações mais formais. Um exemplo disso é a Sociedade Vasconada dos Amigos do País. Essas associações mais formais, elas discutiam abertamente um processo de independência em relação à dominação espanhola. E essas associações, elas reuniam ilustrados da Espanha e homens das províncias vascas. Então observa que
o iluminismo que chega às colônias espanholas muitas vezes através de folhetos periódicos e muitas vezes trazidos até por intelectuais espanhóis que vão às colônias e propagam essas ideias, ele vai congregar essa elite colonial e elite intelectual em tertúlias, em reuniões onde se discute de tudo um pouco, mas principalmente literatura, economia e política. Essas tertúlias vão acabar se oficializando e se tornando em associações. A mais famosa é a Sociedade Vasconada de Amigos do País, né? Que reunia homens das províncias vascas, e eles vão discutir abertamente o processo de fim do regime absolutista e instalação de regimes mais liberais. Bom, essas ações, essas associações, as associações de formação de pensamentos libertários, elas também apoiavam as letras e a educação. Claro, não existe maneira mais eficiente de se propagar uma ideia política ou social do que através da educação, através dos livros. Então, se tu quer conscientizar um grande grupo ou fazer com que um grande grupo apoie uma ideologia, introduza esse teu pensamento nos livros e no sistema de educação. Então, no caso, quando os jesuítas foram expulsos das colônias, os membros da Associação Vasconada, né, eles vão criar um sistema para que se ensine ciências nas escolas, nas colônias, e vão surgir outras sociedades semelhantes à Vasconada, que vão confrontar as autoridades reais e o absolutismo. E mais que isso, eles vão confrontar e vão exercer influência dentro dos órgãos de letras e educação das províncias coloniais espanholas, né? Vão organizar debates literários, debates culturais. Então, realmente, esse fator vai ser fundamental para a conscientização das sociedades coloniais e também fundamental para a conscientização da sociedade espanhola lá na matriz. Nós vamos ver que os reis absolutistas vão se ver cercados por pensamentos libertários que vêm tanto da Espanha quanto de suas colônias. Resumindo, as reformas borbônicas geraram grande insatisfação com a política da metrópole, com essa política de recolonização. E, como consequência dessas reformas borbônicas, que nada mais é do que uma tentativa acelerada de recolonização das colônias, vai surgir um confronto direto entre a elite local, os crioulos, e os seus dominadores, os espanhóis. Isso vai desencadear diversas revoltas coloniais. Em 1780, vão ocorrer duas revoltas coloniais, as mais conhecidas. A primeira revolta foi de Tupac Amaru e a segunda dos comuneiros. Essas revoltas coloniais, em geral, eram produzidas devido à cobrança de altos impostos. Vocês lembram quando nós falamos aqui que as reformas borbônicas enviaram novos intendentes às colônias? Uma das medidas tomadas por esses intendentes, a mando da matriz espanhola, foi o aumento de impostos. Pois é, esse aumento de impostos vai ser uma das causas dessas revoltas coloniais. E outra das causas vai ser a corrupção dos administradores das colônias enviados pela matriz. Também os abusos de autoridade desses novos administradores enviados pela matriz. E isso vai gerar uma reação generalizada contra a exploração dos índios pelas elites coloniais, né? Então, nós vamos ver que as reformas borbônicas, elas atuam de maneira tão, como é que eu vou explicar, tão direto sobre a economia e sobre a sociedade das colônias, que por um período se viu livre, ou um pouco mais livre da interferência política, econômica e social da Espanha, que vai gerar revoltas entre os colonos, entre as classes menos abastadas. Isso devido a altos impostos, devido à corrupção dos administradores, dos intendentes
enviados pela matriz espanhola, devido ao abuso de autoridade desses intendentes e interventores enviados pela matriz espanhola, devido a uma reação dos índios, que era a maior parte da população, contra a exploração da matriz pelas elites coloniais, com a permissão dos administradores espanhóis. Vamos falar da primeira grande revolta colonial, a de Tupac Amaru. Ela é considerada até hoje a mais importante das revoltas coloniais. Ela vai ser realizada pelos índios, como eu já disse, que constituíam a maior parte da população nas colônias espanholas, pelos índios da onde? Do Peru e da Bolívia. E vai ser liderado pelo cacique Curuaca. Esse cacique Curuaca ele era originário de uma província chamada Pinta. Tupac Amaru II lutou pela abolição da servidão indígena, o trabalho da mita. O que é mita, gente? Mita é o seguinte: desde o processo de dominação espanhola sobre as suas porções nas Américas, suas colônias nas Américas, foi estipulado a mita. A mita é uma espécie de trabalho compulsório que os indígenas tinham que realizar em determinadas épocas do ano para a colônia espanhola. Então, vamos supor, tem uma tribo indígena, fica já determinado que isso é um exemplo, viu? Pelo amor de Deus, é só para vocês entenderem. Fica determinado que no período de março, abril e maio, eles param suas atividades na sua tribo, deixam tudo, principalmente os homens em idade produtiva, e vão trabalhar nas minas, principalmente nas minas, na exploração de minério, ou nos grandes latifúndios agricultáveis que estavam sob a administração dos crioulos. As minas e esses grandes latifúndios agricultáveis estavam nas mãos dos crioulos com a permissão dos chapetones, que eram os administradores espanhóis. Então, esse serviço compulsório, obrigado, em que os homens em idade produtiva da tribo tinham que abandonar tudo e ir trabalhar de graça para a coroa espanhola, que os oferecia como escravos, era quase como escravidão, aos chapetones em seus núcleos de mineração e agricultura, revoltavam os indígenas, que eram a maior parte da população. Também, os nossos amigos aí dessa revolta do Tupac Amaru, eles pediam a eliminação dos impostos e queriam que os índios pudessem assumir cargos no governo, que era uma coisa proibida. Ou seja, a maior parte da população, que era composta pelos índios, não podia ter representantes nos centros administrativos da colônia. O Tupac Amaru II chegou a se proclamar rei do Peru. No início dessa revolta do Tupac Amaru, os crioulos, a elite colonial local, viu essa revolta até com certa simpatia. Por que viram essa revolta com certa simpatia? Porque o pessoal do Tupac Amaru estava virando uma grande dor de cabeça contra os interventores espanhóis, que tanto prejudicavam a elite colonial, tanto prejudicavam os crioulos, retirando deles a sua autoridade política, econômica e social, ou diminuindo, como queiram. Então, quando eles viram a galera do Tupac Amaru dando preocupação a esses interventores, matando, eliminando as forças de ocupação vindas com a reforma borbônica, eles apoiaram. Muitos crioulos escondiam revolucionários do grupo do Tupac Amaru, forneciam alimento, água e até armas. Mas esse apoio ele vai acabar. Por quê? Porque de repente os crioulos começaram a se assustar com a revolta do Tupac Amaru, porque os índios começaram a matar não só espanhóis, mas a matar qualquer branco ou mestiço. Se você não fosse um índio, você seria eliminado pelo pessoal do Tupac Amaru, porque seria considerado um invasor das terras indígenas e um explorador de índios.
Então, de repente, os índios, os crioulos, perdão, a elite local, tira o seu apoio, porque vê que eles estão matando não só os interventores, os dominadores espanhóis, mas estão matando qualquer branco, né? E não só branco, estão matando também os mestiços, né? Eles vão começar a ser massacrados indiscriminadamente. Sem o apoio da elite colonial local, dos crioulos, e também sem o apoio da igreja, porque a igreja também, a princípio, fez vistas grossas a esse movimento Tupac Amaru, né? Nós vamos ver que a revolta vai fracassar. Se essa revolta tinha tido sucesso anteriormente, assumindo até o controle de algumas regiões, a gente falou há pouco tempo que o Tupac Amaru II até se declarou o rei do Peru, né? Nós vamos ver que essa revolta vai fracassar. Primeiro, com a perda de apoio por parte dos crioulos e por parte da igreja. Segundo, porque dentro do próprio grupo revolucionário não havia uma unidade. Logo, os indígenas começaram a lutar entre si pelo controle de determinadas regiões que estavam sob o poder dos revoltosos. Então, se a princípio o movimento desses indígenas deu muito certo, porque eles tinham apoio da elite local e tinham apoio também da igreja, porque afinal eles estavam combatendo um inimigo da elite local e da igreja, que eram os interventores espanhóis. Nós vamos ver que no segundo momento esse apoio é retirado, porque a elite local e a igreja vê com assombro que os revolucionários do movimento Tupac Amaru estão matando não só espanhóis, mas qualquer branco ou mestiço. Se tu não é índio, tu vai ser eliminado pelos revolucionários Tupac Amaru. E a segunda coisa que enfraqueceu por demais o movimento foi a não unidade entre os indígenas. Com o passar do tempo, com o processo de revolução dando certo e algumas áreas caindo na mão de revoltosos, esses revoltosos começam a lutar entre si pelo controle daquela área conquistada. Isso vai enfraquecer por demais, né, o movimento revolucionário Tupac Amaru. E não podemos descartar a superioridade militar dos espanhóis em relação aos revolucionários. E com a perda do apoio dos crioulos da igreja, foi que essa superioridade militar ficou mais superior ainda, né? Bom, resumo, Tupac Amaru vai ser capturado junto com a família dele em Cusco, né? Eles vão ser torturados e vão ser executados pelos espanhóis. Os seguidores de Tupac Amaru até continuaram lutando, né? Mas, devido à superioridade do exército espanhol e com a perda de apoio da elite da igreja local, eles vão ser derrotados. E essa reforma, essa revolta, no entanto, ela serviu para que a coroa, né, tomasse ciência da necessidade de diminuir algumas das ações. Uma das ações que a coroa acabou tomando foi diminuir a mita. Não é que eles não usassem mais o processo da mita, eles diminuíram, se antes era 3 meses, agora 1 mês de trabalho compulsório, para evitar novas revoltas coloniais, né? Também eles substituíram funcionários e instalaram uma corte de justiça em Cusco para evitar a corrupção dos novos administradores ou exageros desses administradores, né? Isso tudo para impedir novas revoltas coloniais. Aí nós temos a imagem de Tupac Amaru II, o grande líder revolucionário. Vamos ver a segunda maior revolta, que é a revolta dos comuneiros. Nós vamos ver que essa revolta vai acontecer em 1781, também na Venezuela. Também vai ser um levante de camponeses, que vai ter apoio de mestiços e índios, e vai ser liderado por José Antônio Galán. De novo, a princípio contou com o apoio do clero e dos crioulos, mas com o passar do tempo, igualzinho como aconteceu lá na revolta do Tupac Amaru, os revoltosos começaram a massacrar brancos. Isso vai fazer com que a igreja e a elite local se afastem do movimento.
Sem o apoio da elite local e da igreja, a revolta dos comuneiros se torna presa fácil para a superioridade dos exércitos espanhóis. Né? Isso vai ser um fator que vai reprimir esse movimento. Gente, nós estamos falando dos processos coloniais que buscaram a independência nas colônias espanholas. Esses processos coloniais, eles tiveram uma consequência. Se essas revoltas deram errado, né, elas, pelo menos, elas conseguiram enfraquecer de alguma forma o poderio militar dos espanhóis em suas colônias. Isso fragilizou o controle armado da matriz espanhola sobre as colônias. E isso vai permitir, em 1808, uma invasão dos franceses. Então, quando os franceses invadem as colônias, ou parte delas, junto com os franceses, vem de maneira mais acentuada ainda os ideais iluministas e libertários. Se nós já vimos que os próprios espanhóis, intelectuais espanhóis, trouxeram esses ideais, criaram panfletos, até mesmo divulgação oral, diários, jornais para divulgar esses pensamentos liberais que eram contra o absolutismo, nós vamos ver que agora, com a Espanha dominando parte das colônias, aproveitando esse momento de enfraquecimento das forças militares espanholas nas colônias, nós vamos ver que esses ideais vão se acentuar mais ainda, os ideais iluministas trazidos pelos franceses. Agora, uma coisa a gente tem que deixar bem clara. No fundo, as elites locais e a igreja, eles não queriam a independência em relação à Espanha. Né? No fundo, as elites locais e a igreja, eles se sentiam mais valorizados mantendo laços com o continente europeu, mais precisamente com a Espanha. O que eles queriam é que voltasse ou se acentuasse uma maior autonomia política, econômica e social nas colônias. Né? E eles achavam que só haveria um maior desenvolvimento econômico nas colônias, não através das medidas tomadas pela interferência dessa revolução borbônica que estava sendo impetrada nas colônias espanholas, mas através de se conceder às colônias uma maior liberdade política, econômica e social. Então, nós devemos salientar isso também. Apesar das elites locais estarem revoltadas com a sua matriz, que está lhes tirando tudo, chegando a tal ponto de fomentar revoltas coloniais, o povo está se revoltando, os índios estão se revoltando. Eles não queriam se desfazer dos seus laços com a Europa, com a Espanha. Só o que eles queriam era maior autonomia econômica, política e social, porque eles acreditavam que a tal modernidade nos métodos de produção instalado pelas reformas borbônicas não era a solução para o desenvolvimento econômico das colônias. Então, aí, gente, nós estamos vendo, né, o processo pelo qual os espanhóis vão massacrar, vamos dizer assim, vão terminar com as revoltas coloniais de seus apoiadores, e esses vão acabar sendo executados em praça pública, geralmente por um processo de decapitação. Vamos falar agora da independência das colônias espanholas, propriamente dito. Vamos começar pela independência do Haiti. Então, no final do século XVIII, a tal colônia de Santo Domingos, que é o Haiti atualmente, ela começou a apresentar um grande crescimento econômico. Esse crescimento econômico ele tem um motivo, que é a exploração da cana-de-açúcar. Mas vocês sabem, nós estudamos isso, principalmente se estuda isso na história, no ensino fundamental, que a cultura da cana-de-açúcar ela realmente traz um enriquecimento
de uma nação, mas ela traz consigo um outro probleminha, que é a necessidade de muita mão de obra para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. E para suprir essa necessidade de muita mão de obra, só havia um meio na época, a mão de obra escrava, principalmente de escravos trazidos da África. Então, no caso do Haiti, quando houve esse desenvolvimento econômico decretado, ocasionado pela exploração da cana-de-açúcar, logo nós vamos ver da necessidade de se aumentar a mão de obra para a exploração de cana-de-açúcar, e nós vamos ver que 30 mil escravos vão ser enviados anualmente para São Domingos, o atual Haiti. Imagina um local muito pequeno, de população pequena, recebendo anualmente 30 mil escravos. Eu não preciso dizer que em pouco tempo vai haver mais escravos do que representantes da população no local. Bom, o desenvolvimento econômico do Haiti, através da exploração da cana-de-açúcar, vai trazer vários problemas sociais e de convulsões sociais. Um deles é a relação dos plantadores de São Domingos com os comerciantes e financiadores franceses. Sempre era conflitante. Porque esses produtores locais, eles notavam que eles eram explorados de sobremaneira por esses financiadores e por esses comerciantes franceses. Né? E a maior parte dos lucros acabava na mão dessa gente, e que eles cada vez mais se tornavam dependentes dessa gente, que lhes fornecia desde insumos à mão de obra escrava. Então observa, né, como os plantadores locais vão dizer, não, mas peraí, o francês aí realmente ele me ajuda com insumos, com dinheiro, com equipamentos e com escravos, para que eu produza a minha cana-de-açúcar. No entanto, quanto mais eu me relaciono com esses financiadores franceses, mais eu noto que eles ficam com a maior parte do lucro e mais eu noto que eu sou dependente do que eles me fornecem. Então, com o passar do tempo, ficou claro para os plantadores de São Domingos que a dependência em relação a esses comerciantes e investidores franceses se tornava cada vez maior, e ia chegar ao ponto que eles trabalhariam quase como escravos também para essa gente. Então, essa situação vai fazer que surja lá no Haiti o desejo de uma maior autonomia comercial. Os mulatos e negros livres, que controlavam 1/3 da produção local, veja bem, eu não falei errado não. No Haiti tinham mulatos e negros livres que controlavam 1/3 da produção local e que tinham escravos. No entanto, esses produtores que tinham ascendência mulata ou negra, eles tinham relações sociais muito conflitantes com a população branca da ilha. Então, retornando, os plantadores de cana de São Domingos, de uma maneira geral, pretos, mulatos ou brancos, começaram a desejar uma maior autonomia econômica, porque eles viam que sua relação de dependência com os financiadores franceses era cada vez maior. E conforme aumentava essa dependência, se diminuía a sua porcentagem de lucro e aumentava a porcentagem de lucro dos seus financiadores. Então nós vamos ver que as convulsões sociais já surgem, de maneira geral, dos plantadores de São Domingos em relação aos seus financiadores. Além desse problema social de plantadores contra financiadores, havia um outro problema social, que eram os plantadores de origem mulata e negra, que representavam 1/3 do setor produtivo local e que tinham também escravos, mas que tinham relações sociais muito conflitantes com os outros 2/3 de plantadores brancos da ilha. Sendo que os plantadores brancos ocupavam os cargos de administração, ocupavam os cargos no exército e ocupavam os cargos de produção de manufaturados, eram os artesãos. Então,
apesar de 1/3 da população ser mestiça ou mulata, quem controlava, seja na administração, seja na produção latifundiária, seja no exército, seja na produção de manufaturados, através de artesãos, eram os brancos. E a elite de São Domingos, os brancos, não aceitava de maneira nenhuma pessoas com descendência negra e não permitiam que essas pessoas pudessem ascender economicamente e socialmente nessa sociedade. Então, olha que situação. Os produtores locais de cana, todos eles, chegaram à conclusão que eles tinham que ter maior independência econômica e diminuir sua dependência econômica dos investidores franceses. Aí, consenso geral entre os plantadores de cana. Isso vai gerar convulsão social dos plantadores contra os investidores. Já tem uma convulsão social aí. Entre os plantadores surge uma outra convulsão social, um outro problema social, porque 1/3 desses plantadores tem origem mulata e negra. Inclusive, esses plantadores de origem mulata e negra, eles também têm escravos, como qualquer plantador de cana tinha. Só que os outros 2/3 de plantadores de cana, da elite local, né, afinal os plantadores de cana são a elite local, eles eram brancos. E esses 2/3, eles administravam a colônia com mão de ferro. Os administradores eram brancos, no exército os cargos principais eram dos brancos, o setor manufaturado artesanal era controlado pelos brancos, os grandes latifúndios agrícolas estavam nas mãos dos brancos, apenas as pequenas e médias propriedades nas mãos de mulatos e negros. Então começa a surgir uma convulsão, outra convulsão social, dentro do Haiti agora, entre os plantadores de cana de origem mulata e negra contra os plantadores brancos, que controlam a sociedade do Haiti, que constituem a elite colonial haitiana e que impedem qualquer tipo de desenvolvimento social ou econômico dos mulatos e dos negros, né? Bom, isso é uma situação que vai gerar um conflito interno no Haiti. Com o passar do tempo, os plantadores de cana de origem mulata e negra, eles vão mandar os seus filhos estudar na Europa. Esses filhos desses plantadores de cana de origem mulata e negra, que constituem 1/3 do setor produtivo espanhol, 1/3 do setor produtivo haitiano, desculpe, eles lá na Europa, principalmente na França, eles vão ter também contato com as ideias revolucionárias. E ao voltar para a ilha, eles vão organizar movimentos de luta em prol das populações de origem negra e dos seus descendentes contra o controle da elite branca. Ou seja, os filhos dos plantadores de cana negros e mestiços que vão estudar na Europa, eles tomam consciência das ideias libertárias que existem na Europa nesse período e quando voltam para o Haiti, eles começam a organizar movimentos de luta contra a desigualdade entre negros e brancos na ilha. E eles acham que brancos e negros e mestiços devem ter direitos iguais, ou seja, devem ser tratados com igualdade. Né? Eles vão organizar sociedades que vão reivindicar esses direitos. Inclusive em Paris, onde haviam muitos estudantes haitianos, vai se organizar lá em Paris uma sociedade que se denomina Amigos dos Negros. Que negros? Dos negros haitianos, que tinha muito prestígio, pasmem, com a burguesia liberal lá em Paris. Então, os colonos do Haiti de origem negra e mulata vão começar a encontrar apoio nessas organizações para lutar pelos seus direitos. Essa organização, essa é Amigo dos Negros, chegou a mandar para São Domingos Auguet e Batiste, que eram 2 grandes revolucionários
com dois grandes estrategistas militares que tinham como missão lá no Haiti organizar um levante armado para que a França e a elite branca viesse reconhecer os direitos dos negros e dos mestiços. Esse levante fracassou. No entanto, gente, mesmo o levante tendo fracassado, essa convulsão social de luta entre brancos, negros e mestiços continuava no seio dos haitianos, né? Essa luta pela igualdade cada vez se acentuava mais, né? Nós tínhamos de um lado, então, negros livres e mestiços lutando por igualdade em relação a uma elite branca que dominava a ilha e impedia que os negros e mestiços tivessem evolução social e econômica, né? Ao mesmo tempo que havia essa luta entre eles, havia uma luta de todos por mais liberdade econômica e comercial contra os seus financiadores franceses. Bom, nós podemos notar aí que o Haiti está povoado por problemas sociais, por lutas internas e externas. Enquanto isso, a população de escravos não para de crescer. Chegou um ponto que a população de escravos já correspondia a 80% a 90% da população do Haiti. Só que ninguém se importava com esses escravos. Negros livres, mestiços e brancos estavam mais preocupados em lutar contra a exploração externa dos franceses e lutar entre si internamente, uma luta por igualdade social entre brancos, negros, livres e mestiços, do que se preocupar com o aumento crescente da população de escravos no Haiti e o perigo que isso representava. Nós não podemos esquecer, gente, e isso tem que ser salientado, que os negros livres e mestiços ricos, eles não tinham os mesmos objetivos que os negros escravos. Nós devemos lembrar que os negros livres e os mestiços tinham escravos e os tratavam de uma maneira tão ruim quanto os brancos, que eram a elite local. E com o passar do tempo, os negros escravos que viviam próximos dos negros livres e dos mestiços começaram a ouvir dos seus senhores as ideias libertárias e os movimentos revolucionários franceses. E essas ideias libertárias e esses movimentos revolucionários franceses fizeram com que os negros escravos começassem a tomar consciência de sua condição e passaram a tomar consciência, além de sua condição, eles tomaram consciência que suas necessidades não eram de maneira nenhuma iguais ou semelhantes às necessidades dos negros livres e dos mestiços, que eram seus senhores, e muito menos tinham qualquer similaridade com as necessidades dos senhores brancos. Com o passar do tempo, os escravos no Haiti perceberam, além dos ideais de liberdade e dos ideais revolucionários, que tanto eram protelados e comentados dentro das fazendas dos negros livres e mestiços, além desses ideais, eles tomaram conta e tomaram ciência de que eles eram maioria. Isso fez que em 1791 estourasse uma revolta de escravos nas plantações que começou ao norte de São Domingos. Esse tipo de revolta vai se estender por vários anos e vai se estender com o passar do tempo por todo o Haiti. Então, para defender suas terras, mulatos livres, negros livres e proprietários brancos se uniram contra os revoltosos. Quem são os revoltosos? Os negros escravos.
Só que dois problemas vão surgir aí. Primeiro problema é o racismo. Mesmo tendo um inimigo comum, que eram os escravos, que estavam realizando um levante. Esse levante era o famoso levante dos generais africanos escravos, que eram líderes, guerreiros africanos, que agora estavam na condição de escravos no Haiti, que agora estavam liderando grandes massas de negros escravos em lutas armadas contra os plantadores de cana, sejam eles negros livres, mulatos e brancos, por sua liberdade e também para assumir a hegemonia política, econômica e social no Haiti. Ou seja, os escravos, eles não querem só a liberdade, eles querem controlar o Haiti, porque eles são a maioria. Então nós vamos observar que os negros livres, os mulatos e os brancos, pela primeira vez vão se unir, porque tem um inimigo em comum que é essa revolta de escravos, liderado pelos generais negros. Só que eles vão ter dois problemas. O primeiro problema é que essa revolta de escravos conseguiu um aliado muito poderoso, que eram os britânicos. Os britânicos começaram a apoiar essa revolta de escravos porque eles queriam tirar o controle produtivo do Haiti da mão dos franceses. Ou seja, se a revolta de escravos tivesse sucesso, saem os investidores franceses e entram os investidores britânicos para explorar os recursos produtivos da ilha. E o segundo grande problema que houve para conter essa revolta de escravos é que, logo, mesmo tendo um inimigo comum, negros livres, mulatos e brancos passam a lutar entre si novamente. Né? Então nós vamos ver que o próprio grupo que deveria se unir e lutar contra a revolta de escravos, por motivos racistas, começa a lutar entre si. Isso gera o enfraquecimento das forças de oposição à dominação escrava. Né? Bom, agora nós temos um problema interno e externo. Interno, que as forças que deveriam se unir contra a dominação escrava estão lutando entre si por motivos racistas. O segundo problema é a ajuda estrangeira. Dada pelos britânicos, que desejavam que, com o sucesso da revolta de escravos, assumir o setor produtivo da ilha do Haiti, jogando para escanteio os franceses. No entanto, o Haiti era uma colônia espanhola. E os espanhóis queriam novamente recolonizar essas colônias. Então, além das lutas internas ocasionadas por problemas racistas entre os produtores e das lutas entre produtores de cana e os escravos, começou também um conflito externo pelo Haiti que vai envolver Espanha, França e Inglaterra. Bom, a aliança entre negros e mulatos livres com brancos não deu certo, não durou. Isso fez com que enfraquecesse de sobremaneira as condições de se deter a revolta dos escravos. Então, dessa forma, em janeiro de 1804, os generais negros vão tomar o controle do Haiti e, ao tomar o controle do Haiti sob a tutela dos britânicos, vão proclamar a independência do Haiti da dominação espanhola e da dominação financeira francesa. Infelizmente, o Haiti ele se livrou, vamos dizer assim, da dominação de espanhóis e franceses, mas agora ele está sob jugo dos ingleses, que literalmente vai explorar os recursos do Haiti até a última gota. Então aí nós temos uma gravura que retrata os famosos generais negros, que eram armados, treinados, e até mesmo o vestuário era fornecido pelos britânicos para eles e suas forças militares. Vamos falar agora sobre a independência de Cuba. Cuba é um caso à parte entre as colônias espanholas.
nós vamos notar que até meados do século XVIII, o interior de Cuba era praticamente desconhecido da maior parte da população. Isso porque a maior parte da população cubana se concentrava próximo dos portos, nas áreas urbanas, principalmente do porto de La Habana. O resto da população ficava em pequenas cidades como Santiago de Cuba, Puerto Príncipe e Trindade. Ou seja, Cuba, ao contrário das outras colônias espanholas, ela não tinha uma população basicamente rural, ela tinha uma população basicamente urbana. Isso fazia Cuba diferir das demais colônias espanholas. Outra coisa que também tornava Cuba diferente das demais colônias espanholas era o pequeno número de escravos que Cuba possuía. E Cuba tinha um pequeno número de escravos e um grande número de negros e mulatos livres, que constituíam 1/3 da população cubana. A maior parte da população cubana, como eu já falei anteriormente, se concentrava nos centros urbanos, principalmente próximo dos portos. Então, não podemos deixar de destacar que, ao contrário de todas as demais colônias espanholas, Cuba tinha uma população em maior parte urbana. Né? Essa população urbana trabalhava com a venda de tecidos, na criação de cavalos, de equipamentos industriais, de aparelhos metálicos e por aí vai. Sempre ligados aos portos, à importação e à exportação. Então, o comércio cresce em Cuba. Só que os comerciantes eles vêm de toda parte, inclusive do Império Britânico. E os britânicos eles vão estimular em Cuba um outro tipo de cultura econômica, que é a cultura da cana-de-açúcar. Essa plantação da cana-de-açúcar vai crescer em muito, e como no Haiti, vai haver a necessidade de mão de obra. Né? E os britânicos, para incentivar a cultura da cana-de-açúcar, eles vão começar a fornecer aos cubanos, assim como os franceses faziam com os haitianos, eles vão começar a fornecer aos cubanos insumos, recursos financeiros, equipamentos agrícolas e também escravos. Então nós estamos vendo agora que Cuba, de outrora, que tinha uma população basicamente urbana e que dependia basicamente de importação e exportação, ou seja, era uma população que tinha como base da economia o comércio, agora está tendo uma mudança no seu eixo econômico, que está se tornando agrícola, através da cultura da cana-de-açúcar. Só que, junto com esse crescimento econômico da cultura da cana-de-açúcar em Cuba, também cresce a dependência dos cubanos em relação aos recursos fornecidos pelos britânicos e também os escravos que eles trazem para a ilha de Cuba. O governo espanhol, apesar do problema que ocorreu no Haiti, eles não faziam controle do número de escravos que entravam na ilha de Cuba. A única exigência que os espanhóis faziam em relação à quantidade de escravos que os britânicos despejavam na ilha de Cuba é que 1/3 desses escravos deviam ser mulheres. É a única exigência que os espanhóis faziam. Bom, quando houve o problema entre Espanha e França, Cuba estava em franco desenvolvimento econômico, graças à cultura da cana-de-açúcar, e vai despertar o interesse não só dos britânicos, mas também dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai propor à Espanha a compra da ilha de Cuba. Olha que o interesse dos Estados Unidos sobre a ilha de Cuba vem de longa data, né? Porque Cuba tem uma posição estratégica, ele ocupa uma posição estratégica militarmente. Se tu instalar mísseis
nucleares ou não nucleares em Cuba, tu consegue atingir facilmente a América do Norte e boa parte da América Central e uma parte da América do Sul. Estou falando de agora, né? Nessa época não tinha esse interesse. E também o interesse econômico. Nessa época era um interesse econômico. Cuba se tornou um polo produtor de cana-de-açúcar, né? Então, esse enriquecimento dos cubanos desperta o interesse, inclusive, dos Estados Unidos, que agora aproveita esse momento de fragilidade da Espanha, que está em problemas com a França, para propor aos espanhóis a compra da ilha, literalmente. Né? Os Estados Unidos, eles olham a Espanha, por que tu não me vende a ilha de Cuba? Né? Isso faz com que os espanhóis também notem que tem um novo inimigo no processo de exploração dos recursos cubanos, que vai ser os Estados Unidos. Essa fragilidade dos espanhóis, que atrai até mesmo os interesses dos Estados Unidos sobre a ilha de Cuba, ela também permite que a elite colonial local comece a fazer reivindicações. Né? Então, essa elite local começa a pedir maior autonomia econômica e política para a ilha. Então, nós vamos ver que isso é um fator comum a todos os processos de independência da América Espanhola. Na realidade, as elites locais elas não queriam se livrar da Espanha, eles só queriam maior independência política e econômica e menor ação dos interventores. Cuba não é uma exceção. A elite local também deseja isso. E esse desejo de maior autonomia política e econômica vai dar margem a um grande número de revoltas locais. Por exemplo, Ramon Luz vai organizar um movimento pela independência de Cuba. No entanto, esse movimento não vai adiante, né? Porque muitos plantadores na época não queriam enfrentar a Espanha, que eles consideravam ainda seus guardiões contra uma total dominação britânica ou, quem sabe, contra uma invasão dos Estados Unidos. Haviam, então, muitos realistas. O que são realistas? Era um grupo, uma linha da elite colonial local que defendia a realeza, que defendia o controle e a proximidade com a Espanha. Esses realistas eles vieram de várias partes da Espanha e se instalaram ou se refugiaram em Cuba. Alguns também vieram de algumas partes da América. E esses realistas eles defendiam que até podia haver uma maior autonomia econômica e política, mas eles não queriam, de maneira nenhuma, dissolver os laços que possuíam com a Espanha. Muitos tinham medo que, caso esses laços fossem dissolvidos, acontecesse em Cuba o que aconteceu no Haiti. Bom, mesmo com esse clima tão favorável ao movimento de independência, ainda, ou seja, mesmo com esse clima não totalmente favorável ao movimento de independência, ou seja, havia dentro da elite colonial cubanos realistas que desejavam manter ligações com a Espanha. Mesmo assim, ainda houveram vários movimentos e revoltas com objetivos de independência, como as de Pontes e Lemos, e ambos fracassaram. Então nós já vimos 3 movimentos, grandes movimentos de independência, fracassarem, porque não havia total apoio das elites coloniais locais a esses movimentos. Por que não havia total apoio? Porque, na realidade, essas elites coloniais locais, principalmente os brancos, eles não queriam desmanchar, dissolver de maneira total os laços com a Espanha. Eles só queriam uma maior autonomia política e econômica. Né? Bom, o sentimento de independência ainda existia, apesar de ele não ser generalizado. E tudo isso vai piorar quando a Inglaterra declarar ou propor a abolição da escravidão em Cuba. Né? Observa, por enquanto, isso até é engraçado, né? Diz que
o órgão do corpo humano que dói mais é o bolso. E vocês vão observar isso. As elites coloniais locais, de origem branca, como nós vimos há um tempo atrás, elas se tornaram um empecilho para os movimentos revolucionários cubanos que desejavam dissolver seus laços com a Espanha. Porque essas elites, que foram chamadas de realistas, constituídas pelos brancos que moravam em Cuba, eles não queriam dissolver totalmente seus laços com a Espanha, só queriam um pouco mais de independência política e econômica. Até porque eles temiam que, uma vez dissolvidos seus laços com a Espanha, eles se tornassem presas fáceis dos britânicos e dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Ou temiam também que acontecesse com Cuba o que aconteceu no Haiti. No entanto, nós vamos ver que, com o passar do tempo e com o avanço da Revolução Industrial, e com os britânicos ganhando muito com a venda de manufaturados no continente americano, os britânicos eles começam a propor em toda a América do Sul e Central a abolição da escravidão. Por quê? Porque para os britânicos é interessante o aumento do mercado consumidor interno. Para te aumentar o mercado consumidor interno, tu tem que acabar com o trabalho escravo. Por quê? Porque o escravo não recebe salário. Já o trabalhador recebe. O assalariado vai ter dinheiro, vai ter salário e vai adquirir os produtos, os manufaturados ingleses. Então nós vamos ver que antes os britânicos que despejavam escravos em Cuba, agora não querem despejar mais e começam a propor a abolição. Isso assusta a elite branca cubana, né? E assusta mais ainda porque vê a influência dos britânicos sobre a Espanha para que aceitem esse processo de abolição dentro de suas colônias. Então, no início, os espanhóis até eram contrários a essa abolição, mas por pressão econômica dos britânicos, eles começam a se convencer da necessidade de abolir a escravidão em suas colônias espanholas. Isso vai fazer com que outrora os realistas, que sempre foram empecilho para os movimentos de independência em Cuba, comecem agora a desejar romper os laços com a Espanha para manter o sistema escravista em Cuba. Então, agora, com o apoio das elites brancas realistas, não existem mais empecilhos para os movimentos de independência em relação à Espanha por parte da sociedade cubana. Isso faz com que os cubanos se unam por um processo de independência. Então, os nossos amigos aí, os cubanos, eles lutam por independência em relação à Espanha, ou, quem sabe, por anexação pelos Estados Unidos. Aí vem outro fato interessante que nós não podemos deixar de citar. Os Estados Unidos eles aboliram a escravidão lá na terra deles, mas eles estavam dispostos a manter a escravidão na ilha de Cuba para anexar a ilha com a permissão das elites locais, que dependiam do movimento escravo, que dependiam da mão de obra escrava. Então, novamente, os Estados Unidos vão fazer uma proposta de compra da ilha de Cuba para a Espanha, inclusive com o apoio da elite cubana. E, novamente, a Espanha vai rejeitar. Então, já que eles não conseguiram adquirir Cuba através da compra, os Estados Unidos vão invadir Cuba. E a Espanha está tão enfraquecida que ela não consegue, a princípio, impedir essa invasão dos Estados Unidos à ilha de Cuba. E Cuba sempre interessou os Estados Unidos, porque era uma das colônias mais ricas do mundo, né? Os filhos dos plantadores cubanos, em geral, estudaram na Europa ou nos Estados Unidos, e sempre voltavam com a cabeça cheia de ideias revolucionárias.
Bom, os Estados Unidos então invade o setor portuário cubano e passa a controlar a distribuição comercial, a exportação comercial de cana dos cubanos. Só que a elite cubana, com o passar do tempo, também não gosta de dividir os seus lucros com os americanos do norte. Com o passar do tempo, as elites coloniais locais também começam a se desagradar da interferência dos Estados Unidos, chegando a um ponto que um plantador chamado Carlos Manuel vai dar a liberdade a 147 dos seus escravos, vai treiná-los, vai armá-los, vai criar um exército revolucionário, e esse exército revolucionário do Carlos Manuel vai ser o ponto de partida para o início de um movimento revolucionário pela independência de Cuba. Cuba agora que estava em poder dos espanhóis e dos Estados Unidos. Então, esse movimento, essa ideia do Carlos Manuel de libertar um grupo de escravos, armá-los e treiná-los para atuar como revolucionários pela liberdade de Cuba, vai ser copiado por outros plantadores de cana e logo exércitos libertários revolucionários cubanos vão surgir por toda a ilha. E esse fato vai dar início a uma guerra que vai durar 10 anos e com essa guerra vai surgir o empobrecimento do cultivo da cana-de-açúcar, porque numa guerra não há como se manter o cultivo de nada, ainda mais o cultivo da cana-de-açúcar, que ocupa grandes extensões de terra e necessita de uma grande mão de obra escrava. Com a decadência econômica de Cuba, perde o interesse dos Estados Unidos pela ilha e perde o interesse da Espanha por ela também. Logo, espanhóis e americanos do norte desistem de lutar contra os movimentos revolucionários de libertação. E esse movimento revolucionário de libertação, depois de 10 anos de luta e da destruição da economia cubana, vai conseguir libertar Cuba da influência da Espanha e da influência norte-americana. Então nós teremos a independência de Cuba. Pessoal, um fato comum que nós não podemos deixar de salientar em relação ao processo de independência das colônias espanholas é que, na realidade, eles nunca quiseram, os coitados nunca quiseram, principalmente a elite branca, nunca quis se libertar de suas raízes em relação à Espanha. O que eles sempre quiseram é uma maior autonomia econômica e política, para que as elites locais voltassem a administrar com maior poder, com maior liberdade, os recursos cubanos, os recursos haitianos, os recursos mexicanos e por aí vai. Então, nunca houve o desejo da elite colonial de se libertar de vez de suas conexões com a elite da matriz, com os espanhóis. Bom, nós temos agora o processo de independência do México. Esse processo de independência do México nós vamos discutir numa próxima videoaula que será instalada no vídeo complementar 01. No vídeo complementar 01, nós vamos estudar a independência do México e vamos estudar também um fator muito interessante que é o neocolonialismo ou o imperialismo. Estudaremos também a independência de outras colônias espanholas antes do neocolonialismo, do neoimperialismo. Então, essa primeira aula vai ser disponibilizada aos senhores na parte de videoaulas e as aulas complementares que tratam da independência do México e da independência de outras colônias espanholas no vídeo complementar 01 e o processo de neocolonialismo ou imperialismo no vídeo complementar 02. Até lá, espero que vocês tenham gostado dessa aula, a revejam quantas vezes for necessário. Se houver alguma dúvida, enviem para mim um e-mail através da plataforma. Desejo que todos fiquem bem e que Deus abençoe a vocês e vossas famílias.